Olá, eu sou Ana Carolina e vou falar sobre como eu compreendo o processo avaliativo. Para falar sobre como eu compreendo o processo avaliativo, eu tenho que deixar claro como eu entendo o processo de ensino-aprendizagem, como um espaço em que o aluno aprende de forma ativa, como um espaço em que o aluno deve ser tratado como um cidadão, formá-lo para ser um cidadão crítico, consciente e ético. Então, pensando nisso, pensando em ele ser ativo e agente transformador da sociedade que ele vê atuar, buscando uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais condições para todos, com mais justiça social, e uma sociedade nesse caminho, diferentemente de um processo avaliativo que foca na competitividade, cuja avaliação teria um outro formato, eu entendo que o processo avaliativo, assim, deva ser pensado de forma que o professor vai usar da avaliação para ter um diagnóstico do seu trabalho. Vai ser uma reflexão sobre o que faltou, o que o aluno não conseguiu aprender, qual aluno não conseguiu aprender. A partir desse diagnóstico, ele vai fazer uma reavaliação do seu trabalho e vai pensar possibilidades de organizar a sua prática, retomando determinados conteúdos e repensando a forma, a estratégia de apresentar novos conteúdos. Considerando que o conteúdo a ser selecionado na prova, ele não deve focar só no conteúdo em si, mas também em outras habilidades, respeitando que ele possa aplicar e trazer sua bagagem cultural, trazer suas vivências, suas experiências, tão importante para que, a partir delas, ele dialogue com o conteúdo. E a avaliação deve ficar processos também assim. Ela deve ser em todo o processo, não só no final como resultado. Ela deve ser também processual e, sendo processual, ela deve considerar que o erro é parte do processo e o erro, então, é parte do processo para a aprendizagem. Se você errou, você pode aprender e a partir desse erro vai ser um degrau para você atingir um pouco mais daquele conhecimento. Uma avaliação que respeite as diferenças. Cada um tem um ritmo de aprendizagem e eu devo respeitar esse ritmo e devo acompanhar o progresso, porque se ele conseguiu chegar até aqui, num próximo momento ele vai um pouco mais. Então eu reconheço esse esforço. Então o professor, diante da atualidade, do contexto em que surge, do uso das aulas de forma presencial ou a partir dos usos das tecnologias no contexto atual, ele deve pensar a educação como um todo e um processo avaliativo inclusivo, um processo avaliativo em que a avaliação é usada como mediação para incluir no processo avaliativo os alunos que precisam aprender e como diagnóstico que vai refletir sobre a sua própria prática. Ele não deve usar a avaliação apenas como ranking de resultados de verificação e classificação. A avaliação, então, ela deve ser inclusiva, respeitar as diferenças. É isso que eu penso.